Bem, amigos e irmãos que nos acompanham as nossas videoaulas, é uma satisfação imensa estar aqui novamente para praticamente repetirmos a mesma aula que nós ministramos aí há cerca de 2 dias, que foi a videoaula número 79. Nós iremos repetir esta aula, tendo em vista que tivemos um pequeno problema com a nossa internet, pelo menos parcialmente, de nossa gravação, particularmente a parte final, ela foi prejudicada. Por isso estamos novamente regravando essa nossa videoaula. É bom porque você vai ter novamente aqui quase a mesma repetição, não vou dizer as mesmas palavras, eu irei repetir, mas pelo menos o texto, a explicação do texto praticamente é a mesma, tá certo? Muito bem, obrigado aí pela sua companhia, você está aí ouvindo e aprendendo a palavra do Senhor. Com certeza o assunto de hoje é um assunto substancial e vai ajudá-lo mais e mais a compreender as Santas Escrituras. Nós iremos falar hoje, o assunto é o número 79, ou a videoaula número 79, lembrando, nossos irmãos, que nós estamos acompanhando esses estudos que constam aqui na ordem cronológica, de acordo com a Bíblia cronológica editada pela CPAD. E o assunto é Amazias reina em Judá. Vamos falar sobre o rei Amazias. Lembrando que Amazias era rei em Judá, ou foi rei em Judá. Ele reinou no período do ano 796 ao ano 767 AC, isto é, antes de Cristo. Foi o período que ele reinou em Judá. Essa passagem tem um texto também paralelo, que encontra-se, vamos estudar 2 Reis, capítulo 14, versículo de 1 a 4, e também vamos ao nosso texto, um texto paralelo, texto paralelo, que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 a 24, certo? Então vamos à nossa videoaula de hoje, que está uma bênção, estes assuntos maravilhosos que a palavra do Senhor nos traz, e com certeza vai nos ajudar a compreender melhor as Escrituras, principalmente esse período que nós chamamos período nação fragmentada, um período que certamente você não vai encontrar esse termo na Bíblia, nação fragmentada. Porém, a Bíblia, essa Bíblia cronológica editada pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, ela dividiu essa história, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em 10 fases, ou 10 períodos. Nós escolhemos o sexto período, chamado Nação Fragmentada, que vai do ano 930 ao ano 586. Quando nós encerrarmos este período chamado Nação Fragmentada, este período, já lhe adianto que teremos mais de 400 estudos, nós estamos apenas no estudo número 79, iremos começar o assunto hoje, 79. Não sabemos quando iremos terminar esse estudo. E assim que nós terminarmos esse período chamado Nação Fragmentadas, iremos entrar no período do exílio, que vai do ano 538, do ano 586 ao ano 538 a.C. Após esse período do exílio, vamos entrar no retorno e diáspora, certo? Que vai do ano 538 ao ano 6 a.C. e depois iremos, se Deus quiser, e assim eu creio que Ele quer, iremos começar no Novo Testamento, falando sobre Jesus Cristo e logo na sequência, aí, o período da igreja. Vamos, sem mais delongas, à nossa videoaula número 79, que tem como tema Amazias reina em Judá. Quero lhe adiantar que o rei Amazias, ele não fez um bom reinado. Não fez um bom reinado. Começou bem, mas não foi, porque entrou também pelo caminho da idolatria, como o seu pai também entrou. O seu pai começou o seu reinado muito bem, rei Joás, porém, depois ele cometeu aí muitas atrocidades, principalmente por ter entrado ou liberado a idolatria para Israel. Ele foi em Judá, ele foi dar ouvidos aos seus conselheiros, e esses conselheiros o levaram à idolatria, ou a aceitar a idolatria. Vamos lá? Então, 2 Reis, capítulo 14, versículos de 1 a 4, se você tem aí um exemplar aí próximo às suas mãos, queira compartilhar os estudos, isso lhe fará bem. Eu sei que estamos na hora aí, praticamente na hora do almoço, mas esse é o horário que temos agora para comentar, pelo menos no dia de hoje. O texto inicia falando aqui, e é importante nós voltarmos a falar para os nossos irmãos o seguinte: você veja que estamos falando sobre, de vez em quando a gente está alternando, né? Falamos sobre o rei de Israel, daqui a pouco falamos sobre o rei de Judá, voltamos a Israel, e assim fica
nessa história, né? Vai lá e vem cá. Então, por quê? Porque o livro de Reis e o livro das Crônicas está falando justamente disso. Fala do rei de Israel e fala também, paralelamente, do rei de Judá, ou vice-versa. Ok? Bom, o nosso assunto de hoje, Amazia reina em Judá. Sem mais delongas, o versículo 1 diz o seguinte: no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, lembrando, e já peço aqui para vocês não confundirem Jeoás com Joás, tá certo? Não confundam esse nome. Joás foi rei em Judá e Jeoás foi rei em Israel. Voltando, no segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias. E aqui o texto vai nos mostrar quem era o pai dele. O texto diz: Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Isso não é novidade para você. Nós vimos na videoaula número 77, falamos sobre Joás, e no versículo 27 do texto de 2 Reis 12, 27 diz: e quanto a seus filhos e a grandeza do cargo que eles impôs, está falando aqui de Joás, e ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito no livro da história dos reis. Ponto final. Aí diz: e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Isto é, nós já sabíamos que Amazias, pelo texto que nós lemos na videoaula número 77, que Amazias era filho de Joás. O autor do Reis aqui, novamente, ele faz esta menção, mostrando que o rei Amazias era filho do rei Joás, rei de Judá. Bom, vamos ao nosso texto. Vamos ao versículo seguinte. O versículo número 2 vai nos mostrar aqui a duração de tempo do seu reinado, bem como a idade em que ele sobe ali, coloca a coroa na sua cabeça e assenta-se no trono ali dos reis de Judá. O texto diz: tinha 25 anos, Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, isto é, bem jovem ainda, a reinar, e 29 anos reinou em Judá. 29 anos, então foi um reino relativamente, não foi tão curto, foi um reino até longo, 29 anos, quase 30 anos, um reino, um período considerável para alguém reinar em Judá. Logicamente, alguns dos melhores intérpretes comentam que neste período de 29 anos ele teve como corregente junto com seu pai Joás, isto é, está incluído nesses 29 anos a corregência, isto é, quando o rei reinava junto com o seu filho. E o texto, no verso 2, traz ainda a seguinte informação, que é o nome, mostra-nos o nome da mãe do rei Amazias. E era o nome de sua mãe, Jeoadã de Jerusalém. O texto mostra isso. O verso número 3, no versículo seguinte, vai mostrar ao leitor da Bíblia que ele foi um rei que fez coisas agradáveis a Deus, pelo menos o texto vai mostrar que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Este ponto é muito relevante, porque media-se o rei, ou pelo menos o seu reinado, se for um reinado abençoado ou não, quando aquele rei fazia algo que agradara aos olhos do Senhor. Quando os reis, geralmente, eles abominavam a idolatria, expulsavam qualquer espécie de culto idolátrico, este rei estava fazendo algo louvável aos olhos do Senhor, mesmo que isso viesse a contrariar interesses de outras pessoas que não admitiam, pelo menos não aceitavam esta forma de governar, com a expulsão, o extermínio de qualquer culto idolátrico. O rei Amazias, ele fez algo que foi relevante aos olhos do Senhor, mas depois ele se prostra perante os deuses estranhos. Infelizmente, no decorrer do estudo, principalmente no texto paralelo de Crônicas, nós veremos que ele dobrou-se a um dos deuses, né, ali, e iremos falar logo em seguida. O texto diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quem? Amazias. Ainda que não como assim como Davi, seu pai. O parâmetro, sempre o enfoque maior de um rei ser comparado o seu reinado com alguém que fez algo bom, este alguém sempre é mencionado Davi. É comum vermos aqui Davi sendo citado, porque Davi foi um referencial de um bom reinado. Por quê? Porque Davi foi um homem, durante seu reinado, ele jamais se dobrou-se ou admitiu um culto idolátrico em Judá. Ao contrário, ele era alguém que buscava a Deus, era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Foi um rei que agradou a Deus, mesmo ele tendo cometido aquele pecado de adultério, caindo naquela fraqueza, e ainda tramando o homicídio de Urias. Este homem, o rei Davi, ficou como referência, ou seja, o crivo para que saber se um rei
ele realmente obedeceu a Deus, o crivo era Davi. Se ele andava nos caminhos de Davi, geralmente este homem agradou a Deus. E aqui o texto nos mostra que ele fez algo relevante perante os olhos do Senhor. O texto diz, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém a ressalva aqui é que ele não como Davi, seu pai. Quando o texto fala Davi, seu pai, não que Davi fosse pai de Amazias, mas que Davi, lógico, ele foi o ancestral do rei Amazias, isto é, Amazias pertencia à dinastia do rei Davi. E o texto diz, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Parece aqui algo contraditório, porque ele fez algo, o texto diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor, e ainda que não como Davi, fez, né, assim como Davi, seu pai. Fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás, seu pai. Isto é, ele também cometeu aqui algumas asneiras, principalmente a questão de cunho idolátrico. O verso seguinte vai nos mostrar a questão da degradação espiritual que estava passando ali o reinado de Judá, o reinado de Amazias em Judá. O texto vai nos mostrar aqui que o povo estava numa fé eclética, porque estavam servindo a Deus e ao mesmo tempo adorando aos outros deuses estranhos. O verso número 4 assim nos aponta, tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, isto é, nos lugares altos. Geralmente esses lugares altos ficavam situados nos bosques, onde havia muitas árvores frondosas, alguns altares debaixo das árvores, e ali pessoas sacrificavam aos deuses estranhos. Logicamente, alguns dos intérpretes comentam que parte desse povo adorava a Deus, mesmo nesses altares, fazendo sacrifícios a Deus, mas nós sabemos que os sacrifícios deveriam ser feitos no templo de Salomão. E a questão também de queimar esse incenso, essa tarefa da queima de incenso, pertencia ao sacerdócio, né? ou aos sacerdotes. Não tinha que ninguém fazer isso. Então, se havia ali o templo de Salomão, já estava ali com esse propósito da adoração, do culto a Deus, com seus sacrifícios, com a questão da queima de incenso, porque essas pessoas estavam agora procurando outro lugar para adorar. Então, havia isso. Consequentemente, logo junto com essas pessoas que algumas, mesmo que por mais boa vontade que tivessem, em adorar a Deus e sacrificar a Deus nos altos, algumas dessas pessoas, parte dessas pessoas também sacrificava aos deuses estranhos, o que era muito pior. Então o texto nos mostra que tão somente os altos se não tiraram, ainda que ele procurou ser um rei que inicialmente procurou agradar a Deus. Logicamente o seu reinado foi tolerado, ou foi tolerável essa questão de algumas pessoas ainda sacrificarem nesses lugares altos. Alguns dos intérpretes comentam isso que eu acabei de falar, nessa questão de havia também cultos aos deuses estranhos. Alguns desses comentaristas chegou a dizer que se algum rei ousasse exterminar ou tirar todos os altos, praticamente poderia ter ocorrido naquela época uma guerra civil ali de pessoas contra o rei. Então alguns toleraram, consequentemente, talvez por essa questão, para deixar o povo ali apaziguado, sem não haver a questão de um levante contra o seu reinado. Alguns reis toleravam esses lugares altos e queimavam incenso nos altos. Então havia essa fé, que eu chamo dessa fé eclética. Lógico que esse povo que queimava incenso não eram os sacerdotes que queimavam incenso nesses lugares altos, e sim pessoas comuns, pessoas muitas vezes desprovidas de mais informações. Alguns até se rebelavam, porque nós sabemos que o culto a Deus deveria ser prestado, os sacrifícios e a questão dos incensos, tão somente no lugar determinado. Este lugar era o templo. Vamos ao versículo número 5. Bem, o versículo número 5 vai mostrar que o rei Amazias vai crescer em notoriedade, em sua administração, ele vai ganhar a confiança do povo. E no verso número 5, esse verso que nós falaremos em seguida, vai nos mostrar que ele vai mandar matar aqueles dois oficiais seus, do seu pai, Joás, que assassinaram, né, o seu pai, quando o seu pai estava naquela cama, certamente enfermo. O verso número 5 diz: sucedeu, pois, que sendo já o reino confirmado na sua mão, o reino de Amazias, matou os seus servos que tinha matado o rei seu pai. Nós já falamos acerca deste assunto. Isso está em 2 Reis capítulo 12, versículo 21.
E o nome destes dois oficiais, ou destes dois servos do rei Joás, chamava-se um Josacá e o outro Josabade. E eles tramaram a morte do pai do rei Amazias, assassinaram o rei. E agora, no verso 5, o rei Amazias vai vingar a morte do seu pai, mesmo porque a lei prescrevia essa questão, né? Se o homem derramou sangue de outro, seria o seu sangue também derramado. Então, perante a lei, ele estava cumprindo algo que a lei já determinava. O verso número 6, ele merece aqui destaque, por quê? Porque Amazias, ele não vai exterminar os filhos destes dois homens que assassinaram seu pai. Ele mata apenas esses dois homens, mas ele preserva a vida dos seus descendentes, ou dos seus filhos, dos seus familiares. Isto é muito relevante porque Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, eu gostaria de ler, vou ler nesse instante esse texto, ele é muito relevante, traz a seguinte redação, Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Mas antes vamos ler o versículo 6, o que é que diz o versículo 6 no nosso estudo? Porém os filhos dos matadores não matou, isto é, ele não matou os filhos de Josacá, nem os filhos de Josabade. Porém os filhos dos matadores, do seu pai, não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo, não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, que é a questão aqui. Mas cada um será morto pelo seu pecado. Isso aí está escrito em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Eu vou ler aqui mais uma vez para deixar bem patente esse texto. O texto diz, os pais não serão executados como por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Por isso o rei Amazias não assassina ou não mata, melhor dizendo, não manda matar os filhos ou os descendentes dos matadores de seu pai. Foi uma questão aqui da observância da lei. Geralmente as pessoas, sempre que alguém atentava contra a morte do rei, aquele filho, quando assumia o trono, ele exterminava todas aquelas pessoas que estavam atentando contra o rei, porque ele geralmente mandava matar todas as pessoas que se rebelaram contra o reinado, para quê? Para que depois uma dessas pessoas não se rebelasse novamente contra o rei. Mas nesse caso aqui, o texto em nenhum momento nos mostrou que Josabade e Josacá eles estavam assassinando o rei porque queriam tomar o lugar do rei. Pelo contrário, ali foi um fato isolado. O verso número 7, vamos saltar agora para uma guerra que vai acontecer no reinado do rei Amazias, o rei de Judá. Ele vai lutar agora contra os edomitas, aqueles mesmos edomitas, aquele povo ali que você já sabe, por isso que é importante o aluno, quando está estudando a Bíblia, o estudioso da Bíblia, ele sempre saber onde ficava a região de Edom. Aí você vai no mapa, deve ter um mapa na sua Bíblia. Se não tiver, consulte aí um mapa bíblico, né, que mostra essa terra de Edom. Então, no mapa bíblico você sabe que os edomitas, eles eram descendentes de quem? De Esaú. Então moravam naquela região ali do deserto de Seir. E ali os edomitas sempre foram pessoas que de vez em quando eles saíam da sua região, eles ficavam ali um pouco abaixo do Mar Morto, né, ali na região ao sul do Mar Morto, um deserto ali, naquela região, e de vez em quando eles faziam incursões na região de Judá, ou na área de Judá. Isso aconteceu também no período de Jeorão, em 2 Reis capítulo 8, versículo 22, vimos que Jeorão, filho de Josafá, sofreu também uma incursão. Jeorão entrou em guerra, em combate contra os edomitas. Aqui Amazias também vai ter este confronto com os edomitas. Lembre-se que na época, quando nós falamos sobre esse combate de Jeorão, vamos ler esse texto, eu achei ela muito relevante para nós lermos. Esse texto vai nos mostrar, o texto aqui encontra-se em 2 Reis capítulo 8, versículo 20. Vamos ler esse versículo até o versículo 22. Porque vai nos mostrar que essa incursão dos edomitas não era algo ali, não era algo novo acontecer no reinado de Amazias. Mas no período em que o rei Jeorão reinou em Judá, isto também aconteceu, nova incursão dos edomitas na área de Judá. E ali o rei Jeorão vai lutar contra eles. O texto diz, versículo 20, capítulo 8, 2 Reis, versículo 20, diz o seguinte: durante o reinado de Jeorão,
os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Por quê? Porque nessa época, até a época do rei Jeorão, Judá tinha os edomitas como uma espécie de vassalos, e eles eram ali pessoas que submetiam às decisões de Judá, de todos os reis de Judá. Só que no reinado de Jeorão eles se rebelam, mesmo porque anualmente, segundo os melhores intérpretes, eles pagavam ali aquela taxa, né? Porque eles estavam ali como vassalos do reinado de Judá. Então pagavam aqueles impostos obrigatórios, claro, eles não achavam nada bom. E eles queriam ali dar um basta àquela situação. Então eles, o texto diz, proclamaram seu próprio rei, isto é, eles resolveram cortar, podemos dizer assim, aquele cordão umbilical, certo? Eles queriam se tornar independentes, então queriam a independência deles, eles não queriam ali estar servindo a Judá. Então o texto mostra, versículo 20, que eles vão se rebelar e proclamam seu próprio rei. O que faz então Jeorão? Jeorão não concorda com isso. Jeorão então vai preparar o seu exército e vai lutar contra os edomitas. Observe o que diz o versículo 21. Então Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Isto é, fez um contra-ataque. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Então, naquele combate, parece que não houve nem vencido nem vencedores. Versículo 22 diz, até hoje, portanto, o Edom é independente de Judá. A cidade de Líbna também se rebelou nessa ocasião. Bem, o texto aqui é muito interessante porque diz, até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. Então, a partir daquele confronto com o rei Jeorão, a região de Edom ficou ali praticamente com seu próprio rei e cortou qualquer relação ali com os reis de Judá. Só que Amazias vai novamente tentar reatar esta subserviência, essa vassalagem do rei da região dos Edomitas, para que continue ainda pertencente a Judá, ou pelo menos Judá tem ali todo ali o direito de cobrar impostos e tornar ali novamente aquele povo escravo, digamos assim, entre aspas, mas uma espécie de servidão dos edomitas ao rei Amazias. Ele vai novamente tentar ter esse domínio sobre este povo. O verso 7 diz, Amazias feriu a 10.000 edomitas. Então foi uma guerra, um combate ali. E nesse combate ele consegue ali exterminar ou matar 10.000 edomitas. Então foi uma guerra, uma batalha ferrenha. Muitos corpos ali caem ali durante essa guerra. E esse combate, segundo o texto aqui, vai acontecer no Vale do Sal, justamente naquela região, naquela área ali do Mar Morto, praticamente ali na parte mais sul do Mar Morto, naquela região ali próxima à região dos Edomitas, certo? Vamos ao nosso texto seguinte, vamos aqui passar a página para que possamos melhor visualizar o texto. Bom, então esse combate aconteceu no Vale do Sal, e neste combate o texto diz, e tomou a Sela na guerra, Sela, o que Sela é essa aqui? Sela era uma cidade que alguns chamam de também, pode ser entendida como uma cidade de Petra ou Pétrea. E esse termo Sela, essa cidade Sela, por que tem esse nome? Porque significa rocha, né? Identificada como a cidade de Petra ou Pétrea. Nesta guerra de Amazias contra os edomitas, ele prevalece, ele chega a exterminar 10.000 edomitas e ainda toma uma das principais cidades dos edomitas, que era a cidade de Sela. Com esse êxito, ele vai colocar outro nome naquela cidade. Ele coloca o nome, chamou o seu nome Joctiel até o dia de hoje. Joctiel no hebraico significa obediência a Deus, mas não vemos em nenhum momento, talvez para agradar, talvez para dar notoriedade ali, como se aquela guerra fosse algo dada por Deus, aquela vitória sobre os edomitas, como se fosse um trunfo, né? Ou um triunfo ali de Deus para ele, ou que Deus tenha dado essa batalha ou essa guerra a ele. Mas em nenhum momento vemos Deus enviando profeta para falar com ele, ou dizendo, pelo menos, ou conduzindo a esta guerra. Mas ele escolhe, resolve colocar o nome daquela cidade, Joctiel, como ele estivesse obedecendo a Deus. Por isso que o nome significa obediência a Deus. Mas Deus em nenhum momento estava conduzindo Amazias para esta luta contra os edomitas.
O versículo número 8 vai nos mostrar que o rei Amazias ele vai se vangloriar com esta batalha, com esta guerra. Ele vai aqui se exaltar, o seu ego, ele vai se vangloria desta guerra contra os edomitas. E aí ele vai provocar o rei Jeoás, que é o rei de Israel, muito mais poderoso em termos de exército do que o rei, nessa época, o rei Amazias. Ele vai chamar praticamente o rei Jeoás, e aí é o começo da sua derrota, quando ele se vangloria e vai chamar o rei de Israel, o rei Jeoás, para lutar contra ele. Observa o que diz o verso 8. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vejamo-nos face a face. Então ele estava empolgado com a sua vitória sobre os edomitas, achava que por ter conseguido essa batalha, vencido essa guerra, ele agora estava com tudo e iria facilmente derrotar o exército de Israel. Lembre-se que neste período Israel é uma nação e Judá é outra nação. Lembre-se, Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, logicamente, ali atrelado também o reino a tribo de Benjamim. Então ele está chamando aqui praticamente o rei Jeoás para um desafio, para uma guerra, isto é, dois exércitos, o exército convencional de Judá com o exército convencional de Israel, ou os exércitos regulares para lutar. Essa questão de face a face, alguém pode estar lendo aqui, ler os textos e dizer, eles queriam só ver um ao outro, mas a questão não era só ver um ao outro, não era isso. Essa forma aqui, vejamos-nos face a face, nenhum está interessado em ver o rosto do outro ou admirar o outro, de forma alguma. Ao contrário, isso aqui era uma afronta, praticamente, era uma afronta para que os exércitos ali entrassem em combate. Então o texto diz, porém Jeoás, rei de Israel, o rei Jeoás vai ouvir os mensageiros. Lembre-se que o rei Amazias, rei de Judá, ele manda esses mensageiros com este recado. O rei Jeoás escuta aqueles mensageiros e observem o que o rei Jeoás irá aqui propor. Pelo menos aqui ele vai trazer aqui uma parábola zombeteira, aquilo que nós estamos falando aqui, na parábola zombeteira. Veja só, qual foi o recado de Jeoás? Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo, o cardo que está no Líbano, aí você pergunta, pastor, o que significa cardo? Cardo justamente são aquela planta, aqueles vegetais, sem expressão alguma, como se fossem espinheiros. Aqui no Nordeste há muitos cardos, por exemplo, o xique-xique, o mandacaru, a coroa de frade. Essas ali são espécies de frades, são de cardos, espécies de cardos. Então, uma planta que não tem tanta beleza é algo inexpressivo se compararmos com a árvore agora aqui que Jeoás vai se comparar, certo? Então ele diz, o cardo que está no Líbano, ele vai dar uma resposta sábia, usando aqui uma parábola. Então ele vai dizer, o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano. Você sabe que o cedro é uma madeira de primeira, uma madeira muito boa, uma madeira onde se constrói muitos móveis, e nessa época, inclusive, havia muita madeira do Líbano, muito cedro do Líbano, foi empregado na construção do templo de Salomão e de seu palácio também. Então, o rei Jeoás vai comparar, ele está dizendo que o rei Amazias nada mais, nada menos do que um cardo, e ele, o rei Jeoás, é uma árvore frondosa, uma árvore robusta, uma árvore forte, de uma madeira muito boa. Então ele está dizendo, o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo, dá-me tua filha por mulher a meu filho. Olha, pedi ao cedro do Líbano para que se case com a filha do cardo, isso era algo praticamente, isso aqui é algo que jamais isso poderia ser colocado em prática, é claro, em termos de parábola, mas veja só a ousadia que ele está, a resposta que ele está dando, o rei Jeoás está dando ao rei Amazias. Então ele comparou como um pedido de casamento, e jamais o cedro iria dar a sua filha para casar-se com o cardo. Isso ele estava dizendo aqui, mas essa aqui é uma questão de uma resposta sábia que o rei Jeoás estava dando ao provocador chamado rei Amazias. Então ele diz, dá-me tua filha por mulher, meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano
passaram e pisaram o cardo. Então ele está mostrando que os animais, lógico, aqui é uma palavra, esses animais aqui nada mais, nada menos é do que a força militar de Israel iria exterminar o cardo, isto é, iria destruir Judá, o seu rei e o seu povo. Era isso que ele estava dizendo. Então parece um enigma, mas aqui já estava o rei, sem saber, estaria já vaticinando aqui a derrota do rei Jeoás, que ousou desafiar o rei de Israel. Por isso que não é bom a pessoa se vangloriar, tá certo? Se você teve, irmãos, algumas vitórias que Deus lhe deu, não se vanglorie disso, agradeça a Deus, comemore a sua vitória, mas jamais use isso como um pretexto para você querer afrontar alguém, humilhar alguém. O rei Amazias, infelizmente, não foi sábio. Ele poderia ter voltado para Judá, comemorado com seu exército, com seu povo, não é? E essa vitória. Mas o que ele fez? Ele foi se vangloriar. E ali foi um dos primeiros passos para ele cair. A Bíblia mostra, Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Infelizmente, esse texto já existia, Provérbios 16, 18, mas ele não levou muito em consideração. No verso 10, o rei Jeoás, ele continua mandando a sua mensagem, através de seus mensageiros, lógico, ao rei Jeoás. E ele continua no verso 10. Na verdade, feriste os edomitas. Aqui o rei Jeoás falando, na verdade você conquistou, você venceu os edomitas. E o teu coração se ensoberbeceu. Então Jeoás entendeu que aquela atitude de Amazias em querer confrontá-lo, em querer medir a força dos seus exércitos, aquilo partiu do coração de alguém que se ensoberbeceu por aquela vitória contra os edomitas. Mas com ele ia ser diferente. E o rei Jeoás, ele continua dizendo o seguinte, o teu coração se ensoberbeceu, gloria-te disso e fica em tua casa. Isto é, ele deu o conselho, é melhor você ficar aí em Judá, fica em casa, não saia para o combate. E ele diz mais, e por que te entremeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Isto é, ele estava aconselhando, olha, se você venceu a batalha contra os edomitas, não ouse me desafiar, fique em casa. E ele diz, por que você vai procurar o mal, se você venceu a batalha? E ele diz mais, para caíres tu e Judá contigo. Então ele está aqui dizendo que vai cair nessa guerra, Israel iria prevalecer, o rei Amazias iria cair, e não somente Amazias, mas a própria Judá, né, e consequentemente Benjamim, iriam cair em combate. Então ele está mostrando aqui, já vaticinando, mesmo sem ser profeta, estava dizendo, dando a resposta que o rei Amazias jamais iria vencê-lo em combate no terreno. Mas Amazias, no verso 11, ele vai mostrar-se uma pessoa que não era um bom ouvinte, isto é, ele vai rejeitar praticamente aquele conselho sábio, através dessa parábola zombeteira. Ele não vai ele não vai ficar ali de forma alguma melindrado, mas ele vai querer realmente sair para combater contra Israel. Observe o verso 11. Mas Amazias não o ouviu. Amazias não o ouviu. E ele vai, na sequência, já levar seu exército para lutar contra Israel. O texto já mostra aqui. E subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá. Isto é, o rei Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, para combaterem. Os dois vão entrar em guerra. Se nós observarmos, é lógico que Amazias estava onde? Amazias estava em Judá. E o rei Jeoás era rei de onde? De Israel. Onde ficava a capital de Israel? Ficava em Samaria. Se nós observarmos no mapa, você vai perceber que a distância de Samaria para o lugar onde vai ocorrer essa guerra, que é Bet-Semes, essa distância dá aproximadamente 80 quilômetros. Isto é, um soldado vai sair da região norte para descer até a região sul, 80 quilômetros. Você acha que um soldado ele vai se deslocar satisfeito com isso? De forma alguma. Então eles vão aproveitar-se dessa situação, desses 80 quilômetros, né? Certamente, nós veremos no texto aqui, que isso também vai fazer com que a batalha ali seja uma vitória gloriosa para Israel. Porque os soldados vão se deslocar de um local distante contra esse ousado rei aqui, que ousou desafiar as tropas de Israel. Então o texto diz, mas Amazias não ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel,
e Amazia, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes. Bet-Semes ficava ali na parte oeste de Jerusalém, aproximadamente a uns 20 quilômetros. Essa guerra não aconteceu em Jerusalém, mas nessa cidade chamada Bet-Semes. Você pode localizar essa cidade, nem todos os mapas vai trazer a localização dessa cidade, mas nos melhores mapas vai apresentar Bet-Semes. Fica praticamente ali na parte oeste de Jerusalém, ali cerca de 20 quilômetros. Foi o lugar desta guerra. E ele diz mais, Bet-Semes, que está em Judá, isto é, estava na área ou na região ali de Judá. Bom, então nós veremos que faltou bom senso do rei Amazias em querer afrontar o rei Jeoás, um rei de Israel. Olha o que diz o versículo 2. O versículo 12 vai nos mostrar aqui praticamente que ele vai levar uma surra do rei. Lógico que eu digo surra no sentido de ele foi ferido, ele perdeu essa guerra. O texto diz, e Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Veja bem que desmoralização, que vexame o rei Amazias sofreu aqui. Porque seu exército vai tombar no campo de combate, os soldados vão fugir amedrontados ali pelo poderio, pela poderosa força de Israel, comandada pelo rei Jeoás. Eles fogem, então veja, de ousados, né, provocadores de guerra, a um exército agora envergonhado, correndo para não ser morto. É isso que o texto vai nos mostrar. Que vexame o exército de Judá passou, né? Pois é, quem mandou ele capturar ali essa fera do rei de Israel com vara curta? Ele foi e se deu muito mal. O versículo número 3 vai nos mostrar que além de Judá perder essa batalha contra Israel, contra o rei Jeoás, rei de Israel, o rei Amazias vai tornar-se prisioneiro de guerra do rei Jeoás. Olha o verso 13. E Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, tomou significa, entenda como prendeu, certo? Tomou, prendeu. Tomou Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Isto é, naquele confronto da tropa de Judá, comandada pelo seu rei, o rei Amazias, com a tropa de Israel, comandada pelo rei Jeoás. O rei Jeoás vence nessa batalha, prende então Amazias. O que ele vai fazer agora? Vai levar esse rei preso para a sua própria cidade, Jerusalém, a sua própria capital. Chegando ali, ele vai destruir parte dos muros de Jerusalém, cerca de 200 metros, para mostrar, ele abre essa brecha, né, no termo militar, ele abre essa brecha, não que eu precisasse, porque ele já estava com seu rei ali, debaixo do seu braço, ali, aquele rei praticamente acorrentado, preso, maniatado, entraria tranquilamente pelas portas de Jerusalém. Mas para humilhar mais ainda o exército de Judá e o exército do rei Amazias, ele abre essa brecha nos muros de Jerusalém para mostrar agora que a cidade estava exposta a, quem sabe, até outras invasões. Então o texto diz, e Jeoás, rei de Israel, tomou Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, rei em Bet-Semes, de Acasias, em Bet-Semes, que foi o lugar desse combate, a oeste de Jerusalém, e veio a Jerusalém e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim, que ficava voltada para o norte, até a porta da esquina, que ficava mais para o leste. 400 côvados, isto é, ele derruba ali uma parte considerável das muralhas de Jerusalém, cerca, aqui fala 400 côvados, cerca de 200 metros aproximadamente. Então aqueles soldados embrutecidos, lembre-se que eles saíram de Samaria para chegar até Bet-Semes, tiveram que se deslocar 80 quilômetros, ali aqueles soldados ali embrutecidos pela vitória contra este ousado rei Amazias, eles derrotam de forma fragorosa esse exército de Judá, e ali eles conquistam praticamente essa cidade. O que eles farão agora? O versículo 14 vai nos mostrar que a tropa do rei Jeoás vai invadir a cidade de Jerusalém e vai praticamente ali fazer uma limpa, uma espécie de arrastão na linguagem de hoje. Então, fala tanto em arrastão aí, pois é, eles vão ali praticamente deixar toda a cidade ali, vão tirar tudo que é de valor da cidade, vão levar ouro, vão levar prata, vão tirar muitos objetos valiosos do templo do Senhor e vão praticamente ali fazer uma limpa no palácio do rei Jeoás. Pois é, quem mandou lhes desafiar quem estava quieto, né? O verso 14 diz, e tomou todo o ouro, isto é, o rei Jeoás,
ele vai tomar todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor. Então ele leva ouro, ele leva prata, são os despojos de guerra, e muitos desses soldados, antigamente os exércitos eram assim, eles remuneravam o soldado como? Quando os soldados iam para a batalha, o que eles conseguiam de despojo, aquilo que o inimigo deixava lá, exposto, eles tomavam, e aquilo era também considerado ali, parte daqueles objetos, era uma espécie de pagamento aos soldados. Então o texto diz, e tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor. E nos tesouros da casa do rei. Até a casa do rei também não ficou isenta. Eles levaram. O pior foi que eles levaram objetos, utensílios da casa do Senhor. Isto é, objetos do culto ao Senhor. Foram levados também como despojos de guerra. Veja só que tristeza. Que situação lamentável, deplorável, espiritual estava passando, ou pelo menos assim deixou o rei Amazias, essa vergonha, né, ter desafiado o inimigo, muito mais poderoso, e agora o próprio culto a Deus agora estava comprometido. Por quê? Porque muitos utensílios foram levados para Samaria. O texto diz, e tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns. O rei Jeoás, não satisfeito apenas em levar ouro, em levar prata para Samaria, em levar utensílios do culto ao Senhor no templo, ele também leva reféns. Alguns intérpretes dizem o seguinte, que ele levou esses reféns como uma garantia de que o rei Amazias não iria se rebelar outra vez contra o rei de Israel. Então aquele reféns, lógico, você tendo reféns, alguém tendo reféns ali, ele poderia a qualquer momento, em qualquer tentativa de ousadia, novamente um novo confronto com Israel, ele poderia ali, quem sabe até exterminar os reféns. Isso foi uma espécie de segurança para que o rei Amazias não ousasse mais desafiar o rei Jeoás. Então o texto diz, ele levou também reféns e voltou para Samaria. Bem, amados, aqui nós terminamos o texto de 2 Reis, capítulo 14, versículo de 1 a 4. Vamos ao nosso texto paralelo, que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 25, versículos 1 ao 24. Alguns versículos desta passagem são praticamente idênticos ao que está em 2 Reis, capítulo 14, versículo de 1 a 4. Quando isso ocorrer, eu vou apenas citar que é um texto paralelo e vou dizer qual é o texto ou qual é o versículo. Mas alguns textos aqui, eles não estão... a história, o cronista, ele nos brinda aqui com outras informações de cunho relevante, lógico, que não constam em 2 Reis. Vamos ao texto? O verso 1 de 2 Crônicas, capítulo 25, é praticamente igual a 2 Reis 14, 2, aquela questão da sua idade, que ele tinha 25 anos, a quantidade de anos que ele reinou, você já sabe que é 29 anos, e o nome da sua mãe era Joadã de Jerusalém. Não vamos mais comentar, porque já comentamos anteriormente. O verso 2 vai nos mostrar que o coração do rei Jeoás não era um coração comprometido com Deus. Ele não era uma pessoa crente totalmente em Deus. Ele era um meio crente, isto é, uma pessoa de uma fé morna, uma fé em cima do muro. Ou caía para a esquerda ou caía para a direita. Ou era quente ou era frio, né? Então o texto vai nos mostrar o seguinte. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Então meio crente, né? Aquele rei que não tinha o coração totalmente voltado para Deus. O texto diz, não com o coração inteiro. Por quê? Porque havia no seu coração ainda espaço para a idolatria. E Deus não coaduna, Deus não aceita dividir a sua glória com mais ninguém, com nenhum outro Deus. O verso número 3 é o verso que mostra que ele matou aqueles que assassinaram seu pai. O texto que está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 5. Não vamos comentar. O verso 4 é a explicação do cronista, que mostra que ele não matou os filhos dos assassinos de seu pai, por uma questão da lei, né? Que Deus não permitia que a maldade dos pais fosse castigada nos filhos, ou vice-versa. Esse texto do verso 4 tem um paralelo idêntico praticamente em 2 Reis, capítulo 14, versículo 6. O verso número 5 já começa aqui a ter mais informações que o cronista nos trouxe, que o autor dos reis não nos trouxe. Por quê? Vai nos mostrar que o rei Amazias vai convocar o seu exército para lutar
contra os edomitas. E ali nós vamos logo na sequência que ele vai contratar até mercenários da tribo de Efraim para lutar, fazer frente contra, somar-se ao seu exército e ali fazer frente àquela guerra contra os edomitas. O verso 5 diz: E Amazias ajuntou a Judá, ele convoca a Judá, e o pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares, e por chefe de centenas, por toda Judá e Benjamim, e os numerou de 20 anos e daí para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Vou explicar. Para que ele pudesse, o seu exército pudesse fazer frente ao exército dos edomitas, ele convoca um exército. Ele ali coloca comandantes, aqui nos mostra chefe de 1000, praticamente os comandantes das companhias, de seus batalhões, e também ele coloca ali como chefe das companhias, aqui o texto diz chefe de centenas, podemos entender como as companhias, né, os batalhões, aí tinha suas companhias, e ele começa a convocar o seu exército para lutar. Então ele determina aqui os homens de 20 anos para cima, mesmo porque a lei já previa isso, né? Só era contado para a guerra, ou só podia pertencer ao exército de 20 anos para cima, os demais estariam dispensados. E ele ele consegue ajuntar um bom número de militares ali, de soldados, de combatentes para lutar, fazerem frente contra os edomitas. E ele reúne um exército cujo efetivo chega a 300.000 escolhidos. E o texto diz que saíam ao exército, pertencente ao exército, praticamente a tropa de infantaria, e as armas deles são aqui mencionadas, lança e escudo. Né? A lança, você sabe que é uma arma ofensiva, e o escudo uma arma defensiva. Então os soldados, aqui não fala que ele tinha espada, mas tinham lanças e escudos. 300.000. Bem, só que o texto no verso 6 vai nos mostrar que ele praticamente não estava conformado com o tamanho do seu exército. Ele achou que o seu exército ainda estava muito pequeno, e a razão é muito simples, porque ele vai contratar mais uma parte, ele tinha 300.000, ele vai contratar mais 100.000 soldados pagando por isso, certo? O verso 6 diz: também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. Então ele vai conseguir ali em Israel, logicamente nós veremos no versículo número 7, que vai mostrar que essa tropa era de Efraim. Lembre-se que os efraimitas estavam logo após, ao norte da tribo de Benjamim, logo em seguida, após a tribo de Benjamim. Você no mapa pode localizar isso. Então a parte de Israel mais próxima a Judá eram os efraimitas. Ele vai tentar, e ele consegue contratar ali a preço de soldo, isto é, ele pagando mais 100.000, ele paga 100.000, podemos dizer mercenários, ali contratados para lutar a favor de Judá contra os edomitas. O texto diz, verso 6, também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes, por 100 talentos de prata. E aí, pastor, como fica? 100 talentos de prata. Quanta prata tinha isso? Se você fizer as contas, cada talento pesava cerca de 34 kg de prata, você multiplica por 100, dá cerca de 3.400 kg de prata. Este era o preço. Se você dividir esses 3.400 por 100.000, dá cerca de 34 gramas para cada soldado aí, caso esses soldados, né, lógico, aderissem a essa convocação. E, claro, o texto mostra que ele pagou para isso. Só que no verso número 7, um homem de Deus vai aparecer ali na vida ou à frente deste rei e vai repreendê-lo, ou pelo menos vai tentar conter, para que ele não saia em guerra, ou pelo menos ele não aceite contratar aqueles soldados. Por quê? Porque esses soldados pertenciam a Israel. E ele vai mostrar que Deus não era com Israel. Então, por que ele iria contratar este povo, essa tribo de Efraim, ou esses 100.000 homens, para lutar a favor de Judá? E ele mostra que Deus não era com Israel. Portanto, que ele dispensasse este exército que ele já tinha pago antecipadamente. O verso 7 diz, porém um homem de Deus, um homem aqui não é mencionado o nome deste ser, dessa pessoa, uma pessoa anônima, porém um homem de Deus, veio a ele quem? Veio ao rei Amazias, dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Então ele está aqui mostrando, dando essa advertência, esse homem de Deus, que ele não contratasse estes homens, não saíssem com esses homens, porque Deus não era com Israel. E ele diz mais, olha, a advertência prossegue, esse alerta da derrota. Ele alerta, esse homem de Deus ainda alerta o rei
Se ele contratasse, ele seria derrotado. O verso 6 diz, o 8 diz: se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Se você quer ir, vá. Você com o povo de Judá, com o exército de Judá, mas não vá com o povo de Israel. Ele diz, e disse: se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Isto é, se o rei Amazias não acatasse esta orientação deste homem de Deus e levasse essa tropa contratada, ele iria cair em guerra, ele iria perder essa guerra. É isso que o texto está dizendo. Deus te fará cair diante do inimigo. Perdão. Porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Então ele estava advertindo o homem de Deus ao rei Amazias. Caso ele não concordasse com essa orientação de Deus, ele seria derrotado. O que fará então Amazias? Amazias agora vai ficar aqui um pouco meio desesperado, porque já tinha pago os soldados, já tinha contratado. É isso que o texto nos mostra. Porque o verso 9 diz: e disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Isto é, entendemos aqui que ele já tinha pago antecipadamente. Por isso que ele diz: que se fará agora? Pois já paguei antecipadamente. É isso que ele estava dizendo. Que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Aí o homem de Deus dá um recado. E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dá do que isso. Ele procura confortar o rei, controlar pelo menos essa exasperação do rei, dizendo: mais tem o Senhor que te dá do que isto. O verso número 10, vemos que o rei ele acatou essa orientação. Um ponto relevante para ele aqui, essa palavra desse homem de Deus. O verso 10 diz: então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim. Então ele separa essas tropas, ele acata então essa orientação do homem de Deus. Ele dispensa, mesmo perdendo os 3.400 kg de prata, ele acata essa decisão do homem de Deus, ou esta palavra. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar. Então ele manda a tropa, dispensa essa tropa contratada para que eles retornem para Israel, retornem para Efraim. Só que esses soldados eles vão sair ali muito mal satisfeitos, mesmo eles recebendo já aquele soldo, aquela prata, cada um com 34 gramas de prata no bolso. Eles vão sair dali raivosos, chateados, porque foram dispensados. O texto diz: pelo que se acendeu a sua ira contra Judá. A ira de quem? Dessa tropa que foi dispensada. E voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Isto é, não voltaram, nenhum ali voltou satisfeito, feliz por estar retornando. Né? Poderia pelo menos ter retornado feliz com a prata no bolso, mas eles foram ali, sentiram-se ali humilhados porque o rei não aceitou a ajuda dele, mesmo já pagando antecipadamente. O verso número 11 já começa a batalha do rei, que não é novidade, você já sabe, nós lemos no versículo anterior, no texto anterior de 2 Reis 14, mas vamos ler o versículo 11. Esforçou-se, pois, Amazias e conduziu o seu povo, e foi-se ao Vale do Sal, o Vale do Sal, ali que ficava ali ao sul do Mar Salgado, né, o Mar Morto. E feriu dos filhos de Isai 10.000, isto é, 10, você já sabe, nós já lemos no texto anterior, 10.000, ele conquista aquela região. O verso número 12 diz o seguinte: também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000. Então podemos entender que ele feriu 10.000 e prendeu ali 10.000 soldados como prisioneiro de guerra. Só o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses homens, vai levá-los acima de um monte alto, de um penhasco, e vai ali jogá-los ao chão. Então a morte cruel, aqueles mortos-vivos, né? Eles atiram aqueles homens ali, ainda vivos, no chão, para que eles se precipitem e morram todos ali ao cair no chão. O texto diz: também dos filhos de Judá prenderam vivos 10.000, os filhos de Judá prenderam vivos soldados de Judá, 10.000, e os trouxeram ao cume da rocha. Não sabemos qual foi essa rocha, provavelmente a região tinha muita rocha. E do mais alto da rocha os lançaram abaixo, e todos arrebentaram. Isto é, todos morreram ali ao cair no chão. Então, naquela época não havia a questão da Convenção de Genebra, que não autoriza, não permite a tortura de prisioneiro de guerra, não havia a Convenção de Genebra. E ali eles matam estes homens, precipitando-os ali do alto daquele
perdão, penhasco, quase que não dizer aqui a palavra. O versículo número 13, nós veremos o seguinte, verso 13 diz: porém os homens das tropas que Amazia despedira, para que não fosse com ele a peleja, estão lembrados daquela tropa de Efraim, os efraimitas que foram dispensados, eles ali vão se revoltar e vão atacar algumas cidades de Judá, praticamente podemos entender, enquanto o rei Amazias estava ali em confronto com os edomitas, estes soldados revoltados, lembre-se que eles voltaram irados para Efraim, o que eles vão fazer? Eles vão atacar cidades de Judá. É isso que o versículo 3 vai nos mostrar. Porém os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá. E o texto mostra, desde Samaria até Bet-Horon. Isto é, essa cidade de Bet-Horon ficava ali também a nordeste de Jerusalém, cerca de uns 20 quilômetros. Essa cidade, Bet-Horon. E feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Então aqueles soldados que foram dispensados, que foram pagos antecipadamente o soldo para cada um deles, eles se revoltam contra essa dispensa e ali atacam as cidades de Judá. Né? E ali despojam as cidades. O texto diz que eles feriram deles 3.000, praticamente matam 3.000 judeus ali e saqueiam essas cidades. Isto é, eles não estavam satisfeitos apenas em ganharem 34 gramas de prata, mas eles queriam mais. Né? Eu posso até pensar aqui, não é obrigado você raciocinar comigo, mas o soldado, quando ele, mesmo ele sabendo que estava sendo contratado a 34 gramas cada um, em lutarem contra os edomitas, a pretensão desses soldados é também trazer despojo. Então, isto é, com os 34 gramas de prata no bolso e mais os saques que eles fariam. Então, olha, já que fomos dispensados, já que a nossa pretensão era ganharmos mais, vamos pelo menos aqui aproveitar e vamos saquear a cidade de Judá. Pelo menos é isso que o texto nos mostra. Eles saqueiam a cidade de Judá, matam 3.000 judeus, uma espécie de vingança, talvez no combate ali, frente a frente, e levam grandes despojos. É isso que o texto nos mostrou aqui, saquearam um grande despojo. O verso número 14 vai nos mostrar aqui a fraqueza do rei Amazias. Por quê? Porque já que ele conquistou a região de Edom, os edomitas, ali no deserto de Seir, ele poderia ir para casa e comemorar a sua vitória. Só o que é que ele faz? Ele vai pegar deuses e vai levar para Jerusalém deuses dos edomitas, alguns deuses, imagens de escultura dos deuses dos edomitas. Olha o que diz o verso 14. Sucedeu depois que Amazias veio da matança dos edomitas. Ele veio da matança dos edomitas, conquista, mata ali 10.000, mais 10.000. Trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Ele trouxe consigo os deuses, poderia ter deixado lá. Os deuses derrotados, que não eram deuses, coisa nenhuma. A imagem de escultura nunca será Deus e jamais substituirá Deus. Consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, por seus deuses. Tomou por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Quer dizer, isto aqui é algo deplorável. Foi algo que, diante dos olhos de Deus, não foi nada agradável, nem para Deus, nem para os sacerdotes, nem para aquelas pessoas de Judá que cultuavam o verdadeiro Deus. Este rei mostra sua fraqueza espiritual. Por isso que o texto diz que o seu coração não era reto para com Deus. Ele não era totalmente crente. Ele deixou um espaço para idolatria. E isso vai se cumprir quando ele traz esses deuses dos edomitas para Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Então o texto diz que além dele trazer, ele prostrou-se diante deles, isto é, creu nesses deuses. E queimou-lhes incenso. É isso que o texto está nos mostrando. Então ele adorou aos deuses estranhos. Então quanta ingratidão tinha este descendente de Davi. Não é? O versículo número 15 vai mostrar que Deus vai se irar contra essa atitude do rei Amazias. O texto traz a seguinte expressão. Então a ira, versículo 15, então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. E Deus, o que é que Deus vai fazer? Deus vai enviar-lhe um profeta. Deus vai enviar-lhe um profeta anônimo, mas um profeta. Que ele disse, por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? Quer dizer, Deus mostrou a ele
Porque você trouxe os deuses, usando aqui o profeta, cujos deuses não deram vitória ao povo que você derrotou. Por que você trouxe isso? Quer dizer, por que trouxe esses insignificantes deuses com D minúsculo? Por que trouxe essas imagens de escultura e você se prostrou? Se esses deuses sequer deram vitórias aos edomitas, qual a razão de você trazer esses deuses? Era isso que Deus estava usando o profeta para confrontar essa atitude do rei Amazias. Por que buscaste deuses do povo? Do povo que povo? Do povo edomita. Que a seu povo não livraram das tuas mãos. Bem, o verso 16, ao invés desse rei Amazias acatar a esta palavra profética deste homem, essa exortação, o que ele vai fazer? Ele vai menosprezar este homem de Deus. É como ele disse, olha, você não é oficialmente, quem te deu essa autoridade para você agora ser um conselheiro do rei? Né? Qual foi o diário oficial que eu publiquei que saiu o seu nome como conselheiro do rei? Uma linguagem assim mais fácil da gente entender. Observe o versículo 16. E sucedeu que, falando ele, o profeta, repreendendo a atitude de Amazias, lhe respondeu, puseram-te por conselheiro do rei? Quem lhe nomeou conselheiro do rei para você estar aqui me exortando, para você estar me recriminando, para você estar trazendo essa palavra? Ele diz, cala-te, olha só, cala-te, porque te feririam. Então o profeta parou e disse, profeta, tudo bem, o senhor não quer que eu profetize algo de Deus para o senhor? Tudo bem, vou ficar calado. Agora ele diz uma coisa, bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te. Então ele profetiza, esse profeta diz, olha, já estou vendo que você vai ser derrotado. Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos a meu conselho. Veja como Deus ele é misericordioso. O Senhor ainda levou, Deus teria toda a razão de colocar uma doença nesse rei Amazias, colocar no leito de dor, matá-lo, seja lá o que for, porque Deus é soberano. Mas ele ainda deu chance para este rei reconhecer o erro, enviou o profeta para que o rei refletisse no que tinha feito, ou pelo menos parasse um pouco, pedisse perdão a Deus, se arrependesse. Deus sempre está dando uma chance ao pecador. Eu não sei quantas chances Deus já tem lhe dado, mas Deus é um Deus de misericórdia. Mas chega um momento que ele também é justiça, e a sua justiça não pode falhar, porque Deus não pode negar a si mesmo. Então o texto está nos mostrando. Bem vejo eu, o profeta diz, que já Deus deliberou destruir. Então, com aquela recusa em ouvir o profeta do Senhor, e ele praticamente manda o profeta se calar, o profeta, já vaticina a derrota que este rei iria sofrer. Bem, o verso número 16, o verso 17 diz, e tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou a Joás. Agora eu quero fazer aqui um esclarecimento. A Bíblia Almeida, revista e corrigida, houve uma falha aqui, mas é a falha do copista, porque nós temos cópias, não existe a Bíblia original, existe cópia de cópias. O autor, quando estava escrevendo aqui, cometeu essa falha, essa pequena falha, porque ele deveria ter colocado aqui Jeoás, mas está Joás. Você sabe que Joás foi pai do rei Amazias, e Amazias não entrou em guerra contra seu próprio pai, certo? Então o texto aqui, em algumas Bíblias de outras versões, já essa expressão Joás já foi trocada por Jeoás, é o texto correto. Vamos ler o versículo 17 na íntegra? O texto diz, e tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, enviou, já vou fazer a correção, a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, a dizer, vem, vejamo-nos face a face. Isto é, ele agora estava desafiando o próprio rei de Israel. Esse texto não vamos entrar mais em interpretações, porque já comentamos em 2 Reis capítulo 12, versículo 8. Aquela conversa lá que ele queria face a face, mas na verdade ali era para entrar em conflito. O verso 18 praticamente é o mesmo, está em 2 Reis capítulo 12, versículo 9, quando o rei Jeoás, ele traz aquela parábola que nós chamamos de parábolas. O rei Jeoás repreende Amazias, porque ele estava se vangloriando. O versículo número 20 é um texto parcialmente idêntico. Por quê? Porque ele traz o seguinte, eu vou ler todo o versículo. Porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isto vinha de Deus. Em 2 Reis capítulo 14, não vimos que isto vinha de Deus, mas o cronista
inspirado pelo Espírito Santo, assim como o autor do Reis também foi inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca esta palavra: porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Isto é, pelo autor das crônicas, o que Deus colocou no coração para Jeoás fazer era porque Deus queria castigar, o rei Amazias. Deus queria castigá-lo devido a esta sua atitude em trazer os deuses estranhos para Israel, para Jerusalém. Então, o autor das crônicas mostra que isto vinha de Deus para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Então a recompensa pela idolatria viria, a justiça de Deus viria. Por quê? Porque ele não deu ouvidos. Se ele tivesse dado ouvidos, Deus jamais iria entregá-lo nas mãos do rei de Israel. Mas ele rejeitou o alerta do Senhor. O versículo número 21 é praticamente igual a 2 Reis capítulo 12, versículo 11, parte B. O verso número 22 é o que mostra a derrota de Judá e, consequentemente, do seu rei, que está em 2 Reis 12, 12. O verso 23 de 2 Crônicas, capítulo 25, vai nos mostrar que o rei Amazias tornou-se prisioneiro de guerra, e ali é levado para Jerusalém, e no ato ali aberta aquela brecha, né, de cerca de 400 côvados, 200 metros ali, para humilhar ainda mais a cidade de Jerusalém. E já finalizando o versículo 24, que é praticamente idêntico ao 2 Reis capítulo 12, versículo 14. Vamos ler e aí iremos encerrar. Também tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E aqui, amados, nós encerramos mais uma videoaula número 79, e eu quero lhe convidar para você assistir a nossa videoaula número 80, cujo tema é Fim do Reinado de Jeoás em Israel. Este mesmo que venceu nessa batalha contra o rei Amazias. Nós falaremos sobre o fim do reinado de Jeoás em Israel, a videoaula número 80, que teremos também duas passagens paralelas. No mais, nunca se orgulhe, nunca se vanglorie das vitórias que Deus lhe deu. Que essas vitórias que Deus lhe dá não sirvam para que você venha a humilhar outras pessoas. Faça suas comemorações, agradeça a Deus as vitórias recebidas também. Mas jamais tenha isso como um pretexto para achar que você sempre será vitorioso. Nem sempre ganharemos. Há momentos em que Deus permite que nós venha a perder algumas batalhas. Mas muitas vezes é Deus nos conduzindo para que nós sejamos mais humildes. Aprenda e não repita os erros que Amazias cometeu no passado, e assim você será um crente muito feliz ao lado do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Continue conosco, se possível, compartilhe esta videoaula com seus amigos no Facebook, e não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, tá bem? Que Deus lhe abençoe. Logo mais, quem sabe, hoje ainda, colocaremos essa videoaula no nosso YouTube, em nosso canal. Deus lhe abençoe. Até a próxima. Amém.